aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as possíveis transformações da nossa matéria. Quando a gente pensa nessas transformações, elas podem ser classificadas de duas formas. Essa nossa transformação, ela pode ser física ou ela pode ser química. Para a gente classificar essa transformação, vai estar diretamente relacionado com o que vai acontecer com a composição dessa nossa matéria. Ou seja, quando a gente vê uma transformação física, a gente fala que essa composição ela não variou. Então, ela continua tendo exatamente a mesma composição ao final desse processo. Por exemplo, se eu pegar uma folha de papel e rasgar ela ao meio, ela continua tendo a mesma composição. Ela continua sendo uma folha de papel. Outro exemplo, se eu amassar uma latinha, a composição dessa lata ela não varia, ela continua tendo a mesma composição. O que está mudando apenas é o formato, ou seja, antes ela estava aberta e depois ela fica menor. Quando a gente pensa em uma transformação química, a gente fala que a gente tem alterações da composição dessa nossa matéria. Isso acontece porque acontece ali uma reação química. Então, justamente pelo fato da gente ter uma reação química, a gente tem que o que começa inicialmente é diferente do nosso resultado final. Um exemplo. Quando a gente vai fazer um bolo, então mistura lá ovo, farinha, açúcar e os demais ingredientes, eles ficam com um determinado aspecto. Após um determinado tempo e a gente colocar, então assar, a gente tem um produto diferente do que era inicialmente. Então por isso que a gente fala que a gente teve uma transformação química ou simplesmente aconteceu uma reação química. Normalmente, as nossas transformações físicas, elas são associadas às mudanças de estado físico. Por exemplo, se eu pegar um gelo e deixar ele num recipiente ao ar livre, a gente vai ter que ele vai mudar o seu estado físico. O que a gente tem ali é apenas a mudança, então, a fusão da nossa água, ou seja, ela vai sair do estado sólido e ela vai para o estado líquido. A composição da nossa matéria permanece exatamente a mesma, então por isso a gente tem uma transformação física. Ao contrário, nós temos as nossas transformações químicas, nas quais a gente está associando ao fato da gente ter reações químicas. As nossas reações, elas podem ser simplesmente demonstradas dessa forma. Reagentes, flecha, produtos. Os nossos reagentes são aqueles componentes iniciais. Então, é aquilo que eu inicio essa minha reação química. Essa minha flecha representa que a minha reação química aconteceu. E ao final, eu tenho o meu produto, que é o resultado, então, desses meus reagentes unidos. As nossas reações químicas, elas podem aparecer de diferentes formas. Vou mostrar algumas para vocês. Então, aqui eu tenho elementos hipotéticos. AB pode sofrer um processo que a gente chama de decomposição, se separando em A mais B. Ou eu tenho A mais B formando AB, que seria o processo contrário do nosso primeiro. Outra possibilidade é eu ter AB mais C, produzindo A mais C mais B, e AB mais CD, produzindo AD mais BC. Isso daqui são elementos químicos hipotéticos, apenas para a gente conseguir caracterizar que eu posso sim ter apenas um reagente e ter mais do que um produto, assim como eu posso ter dois reagentes e formar um produto, ou eu posso ter a mistura desses nossos reagentes. O que é importante destacar é que sempre que eu tiver mais do que um reagente ou mais do que um produto, eles devem ser separados então pelo nosso sinalzinho de mais, justamente pelo fato de representar que a gente está somando, que a gente tem eles formados de maneiras separadas, mas que a gente pode ter então no mesmo recipiente. O que caracteriza uma reação química é justamente alguns fatores, ou seja, a gente consegue perceber algumas coisas para a gente identificar se aconteceu ou não uma reação química. Por exemplo, mudança de cheiro, mudança de cor, liberação de gás, liberação de vapor. Algumas dessas características possibilitam com que a gente identifique se aconteceu ou não uma reação química. Porém, algumas reações químicas não são tão visíveis e por isso deve ser feita uma análise no laboratório em relação a essas substâncias. Vamos pensar num exemplo nosso do dia a dia. Quando a gente pensa no processo de digestão, então a gente comeu uma maçã. Quando a gente se alimenta de uma maçã, a gente precisa pensar em todo esse processo de mudanças até que a gente consiga então eliminar e absorver esses nutrientes. Então, durante todo esse processo, vai acontecendo diferentes reações químicas nas quais a gente tem características desse nosso alimento se modificando até a gente ter a absorção então dos nutrientes dele.
Outro exemplo de reação química é quando a gente vai cozinhar um alimento. Sempre que a gente cozinha um alimento, as suas características iniciais são diferentes das suas características finais. Consequentemente, a gente fala que os nossos reagentes são diferentes de um produto. Por exemplo, quando a gente vai cozinhar o macarrão, inicialmente ele tem uma textura, uma coloração e um cheiro. Após o seu cozimento, a gente tem alterações nessas características que caracterizam uma reação química. Outro processo muito comum para a gente caracterizar uma reação química é a formação da ferrugem. Então a gente tem lá um ferro, qualquer material, normalmente composto de ferro, que com o passar do tempo vai se formando aquela como se fosse uma cratera, uma partezinha em cima que tem uma coloração alaranjada. Ali a gente tem então um fenômeno que se chama ferrugem ou oxidação do ferro, que acontece então um processo de reação química. Com isso, a gente pode caracterizar que a gente teve uma alteração nas características da nossa matéria e por isso é uma transformação química. Então, para a gente finalizar, vamos relembrar. Transformação física são aquelas que não têm alteração na composição da matéria e uma transformação química sim. Normalmente a gente chama elas de reações químicas. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!